ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz. Oi, gente, sou a Vitória. Hoje nós estamos no Encontro 9, no módulo Cristo, na segunda edição do módulo Cristo, tá certo? Hoje a gente vai trabalhar, o título já é definido, Rejeição da Luz e Cristianismo, quer dizer, um caso de rejeição da luz ligado à história do cristianismo primitivo, e vamos estudar um caso conhecido, mas eu acredito que as informações espirituais do Humberto de Campos, através do Chico Xavier, e uma informação bem anterior, que o Caibá Chuta publica quando está encarnado, a mensagem sobre Judas, irá nos esclarecer muito sobre essa situação. Como Judas rejeita a luz? E aí a gente está falando de um símbolo e de uma realidade objetiva. O Cristo, de fato, é a luz espiritual da Terra. O Cristo, de fato, é o sol espiritual da Terra, mais poderoso do que o nosso sol físico. Inclusive do ponto de vista de repercussão social e etc. Mas a gente não vai entrar nisso agora, nesse encontro. Judas conviveu com Jesus. Judas traiu Cristo. O Cristo acolheu a traição de Judas. Como a gente entende isso? Assim, que lance da história evolutiva do planeta é esse? O que é que acontece? O que ensinos traz? E aí a gente já, de início, supera a ingenuidade, de quem está começando a se filiar a alguma compreensão espiritual da vida. Eu tenho um amigo, espírita, acho que há 50, 60 anos, e ele muitas vezes disse, já várias vezes disse brincando, eu me lembrei agora da frase dele, ele disse, olha, quando eu tinha me tornado espírita, no primeiro momento, que é natural, que é a coisa da empolgação, ele disse, se a outra pessoa falasse que era espírita, eu dava sem pensar a chave da minha casa. Como quem diz assim, eu confiava tudo naquela pessoa. Eu também fui um pouco assim. Porque assim, diz, poxa, conhece que Deus, imortalidade, lei de causa e efeito, justiça, uma pessoa dessa não vai cometer um erro, assim, não vai fazer uma maldade. Porque sabe que os espíritos estão vendo, sabe que tudo está gravado no perispírito, assim, como é que erra? Eu também passei por essa fase, e a história de Judas, ela nos traz mais para uma realidade pé no chão, quer dizer, Judas sabia de tudo isso, Judas tinha visto o Cristo operar milagres. E aí a gente começa a entender que espírito inferior é uma coisa muito confusa. Se eu pudesse dar uma característica que diferencia um espírito inferior de um espírito evoluído, é justamente a confusão mental, falando até de mim mesmo. Eu leio Vida de Espíritos Superiores e assim, é tudo simples. É isso, tá, então faz. Acabou, pronto. Eu vejo a minha realidade, aí eu vou e volto. Será que eu tenho que fazer isso? Não, mas isso não dá certo. Não, mas aí eu desisto. Aí depois, não, mas era isso que eu tinha que fazer. É a pena de quem ainda tem a confusão mental. Porque clareza, luz espiritual alguma, significativa, a gente só tem quando educa em profundidade a emoção. Por exemplo, eu pego a vida do Marcos, Eurípides, tem a série A Grande Espera, que é maravilhosa, pelo livro, porque no fundo a gente só comenta o livro, tem o livro que é melhor ainda, e é muito curioso, porque assim, se você vai ver o panorama geral, a vida do Marcos, que foi o primeiro mártir do cristianismo, antes de existir os circos romanos, ele foi condenado à forca em Nazaré, na cidade do Cristo, isso é muito simbólico, mas você vai ver a vida desse grande espírito, é simples, aparentemente, é simples no sentido emocional. E olha que ele passou por grandes mudanças. Filho do governador da região da Galileia, homem extremamente rico e poderoso, aí ele vai, resumindo, perde tudo, vai para um agrupamento essênio, vive, encontra com Cristo, ele e o Lisandro Bezerra de Menezes, vai pregar o evangelho e morre. Assim,
Você não vê grande, isso e aquilo. Não, ele sabe o que tem que fazer e faz. Assustadoramente simples. Ele sabe, eu tenho que fazer isso, aí ele faz. Aí, agora eu tenho que fazer isso, faz. Aí, estão se preparando para receber o Cristo, aí se prepara. Aí vem a dificuldade, aí enfrenta. Aí vem o Cristo, aí sai pregando. Aí tal, desencarna. Você não vê todo um tumulto mental que eu vejo, mental, emocional que eu vejo na minha vida, sempre tendo que estar muito atento, muito, e etc, e erros e acertos, e vai e volta e tal. Então, tem um aspecto evolutivo, não é só saber. Você tem que ter uma profundidade espiritual, você tem que ter uma pacificação emocional. E é o caso de Judas aqui. Então, se você estuda o caso de Judas, você vai ver que é muito mais complexo do que saber. É o viver. E o Cristo é o outro ponto, né? Aí já de uma aceitação profunda da luz. Olha a reação do Cristo. O Cristo sabe que Judas vai traí-lo. E ok. Né? Vou começar aqui com uma passagem de Mateus, na última ceia, né? Última ceia pascal. Mateus 26. É curto o trecho, né? Chegando o fim da tarde, reclinou-se à mesa com os 12, quer dizer, foram ceiar. Enquanto eles comiam, disse, né? Amém vos digo que um de vós me entregará. Jesus dizendo aos discípulos. Entristecendo-se muito, começaram a dizer-lhes cada um deles, porventura sou eu, Senhor? E em resposta disse, o que mergulhou a mão na tigela, esse me entregará. O Filho do Homem vai ser entregue conforme está escrito. Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria para ele que se aquele homem não tivesse nascido. Em resposta, Judas, que o estava entregando, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele lhe disse, tu dissestes. Assim, assustador, né? É um diálogo tão simples, do ponto de vista emocional do Cristo. Ele sabia que um discípulo, quer dizer, a pessoa viveu com ele, estava ali no dia a dia, aprendendo com ele, trabalhando junto. E Jesus simplesmente disse, é você mesmo. Né? O tu disseste quer dizer, é você mesmo, Judas. E aí, em outra passagem, Jesus diz, vai e faz o que você tem que fazer. Fica com essa história. Agora, depois a gente vai voltar para essa lógica do Cristo, de quem aceita a luz, e a lógica de quem rejeita a luz, do Judas. A pergunta é, então, por que Judas traiu Jesus? E aí me desculpe. De todos os que estão ouvindo, talvez um ou dois não se identifique. Ou porque é muito evoluído, ou porque não tem autoconsciência. Vamos entender. Por que Judas trai o Cristo? Eu vou ter duas fontes aqui para mostrar isso, que são do Humberto de Campos. Um é um trecho do Boa Nova, do capítulo 24, e o outro é uma entrevista, né, que em 1930, na década de 30, Humberto de Campos desencarnado faz com Judas, obviamente desencarnado. Né? Judas está visitando a região em que o Cristo foi crucificado. Humberto de Campos também está lá, vê Judas, né, se espanta e vai entrevistá-lo. Antes disso, Humberto de Campos, é interessante nessa entrevista, que está no Crônicas de Além-Túmulo, no capítulo 5, que o Humberto de Campos ainda carrega, em 1935, o preconceito contra Judas, vendo Judas como traidor. Porque Humberto de Campos era simpático, parece, ao espiritismo quando encarnado, mas ele não conhecia espiritismo. Porque há uma mensagem de Judas em 1916, né? Dada por um médium de grande experiência, e o interessante é que um outro médium vê essa psicografia, né? E Judas, ele aparece realmente como um espírito muito iluminado. E o conteúdo da mensagem de Judas que demonstra uma maturidade espiritual, uma maturidade emocional, uma elevação imensa. Então, se Humberto de Campos tivesse visto essa mensagem, não ia ter tanto choque.
tá certo? Ele fala, né, que esse espírito apresentou-se circundado, não Humberto de Campos, né, um dos médicos que viu a recepção dessa mensagem, né, com um imenso ralo de luz, né, envolvido numa imensa luz de tom azul claro, né, que contornava uma outra ainda mais bela, que era um azul aveludado. E no momento que ele psicografava, saíam dele flocos de luz verdes, que tornava ele, né, tudo isso uma deslumbrante, né, um espírito de uma beleza deslumbrante. Ok. Mas o Humberto de Campos não sabia. Então a gente vai se basear nessas duas mensagens para tentar esclarecer o aspecto do erro de Judas. Vamos lá, o que é que Judas queria? Porque a gente tem que entender, voltando aí para o Novo Testamento, que Judas, depois da crucificação, ele se arrepende profundamente, mas é um arrependimento ainda muito imaturo, mas é um arrependimento verdadeiro, ao ponto dele cometer suicídio. Então a gente não está falando de um espírito que queria a morte do Cristo. Óbvio, né? Ele tinha um outro plano, e aí é que a gente vai se identificar, que muitos de nós, ao longo dos milênios, fazemos isso toda encarnação. Aí é que está a questão, é entender o que é que Judas estava planejando. A questão é essa. Porque Judas não estava planejando entregar Jesus para ele ser morto. Porque se fosse, no final ele ia comemorar, dizer assim, ó, é isso que eu queria mesmo, bem feito, consegui. Não, o plano dele era outro. Era mais sutil. Por isso, eu posso dizer que a grande maioria dos religiosos fez isso. E, infelizmente, eu vejo isso sendo feito em centros espíritas. Não vou falar das outras religiões porque não convivo, mas acredito, pelo que eu vejo de longe, também há muito. Mas aí eu não sei em detalhes. Vamos lá, qual era a ideia de Judas? A ideia do Judas era, valendo-se da doutrina do mestre dele, do nosso mestre Jesus, poderia tomar as rédeas do movimento, quer dizer, Judas ele queria assumir o comando do colégio apostólico, enquanto Jesus, na sua bondade e simplicidade, ficaria entre todos como um símbolo vivo da ideia nova. Olha que curioso. Recordando as suas primeiras conversações com as autoridades do Sinédrio, meditava na execução dos sombrios desígnios, isso Judas. A madrugada o encontrou decidido na embriaguez dos seus sonhos ilusórios. Entregaria o mestre aos homens do poder, em troca de sua nomeação oficial para dirigir as atividades dos companheiros. Ele tirava Jesus do comando e os próprios sacerdotes reconheceriam ele como líder do colégio apostólico. Teria autoridade e privilégios políticos. A gente está se matando, principalmente no movimento espírita, por isso ainda, viu, gente? Então isso aqui não está tão desatualizado, não. Infelizmente. Satisfaria as suas ambições, aparentemente justas, a fim de organizar a vitória cristã no seio do seu povo. Ele não era contra o cristianismo, ele não era contra o Cristo. Ele só queria tomar a frente. Depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais. Quer dizer, ele é o que gente, a gente vê isso, quem é médium já passou por isso, né? Ah, você tem uma idade muito boa, vem aqui servir a minha vaidade. É isso. E lhe dirigiria os dons espirituais. Quer dizer, Jesus seria o médium que trabalharia em função da autoridade política de Judas, de modo a utilizá-los para a conversão, né, os dons de Jesus, dos seus amigos e protetores. Eu vejo isso assim, gente, já vi isso milhares. Chega o sujeito, não, olha, você é médium, ó, você vai atender fulano, mas é meu parente, como quem diz assim, ó, atendimento especial. Você não vai atender ele como todo mundo. Ó, é fulano, viu? Ó, é minha sobrinha, é meu filho. Então, ó aí, médium, recebe aí coisa especial. O mestre, a seu ver, era demasiado humilde e generoso para vencer sozinho, por entre a maldade e violência. Né? E eu não vou nem falar de caso, mas assim,
É aquela lógica, não, fulano está muito bobinho, tem que ter astúcia, tem que dar um jeitinho para o espiritismo fazer associação com poder. Não, tem que ter malícia para resolver isso. Não, fulano é muito simples, não vai conseguir nada. Tem que ser malandro, no fundo é isso, né? Ser malandro em nome do Cristo. E aí a gente já vê que a coisa é mais complexa, né? Quantos não vão para o centro espírita para se exibir? É isso. É simplesmente isso. É Judas. No século XXI. Se eu estou fazendo uma palestra para que eu apareça, é a mesma lógica de Judas. Essa é a lógica que rejeita a luz. Eu não estou ali para servir o Cristo. Eu estou ali para usar o Cristo para que eu apareça. É sério, e é sutil, e é profundo, porque muitas vezes uma pessoa mais ingênua não nota. E sem querer cair na nossa isca do Judas, fica nos elogiando, fica nos quer dizer, somos nós. Tem uma equipe de espiritual de 300 espíritos para manter aquela harmonia, tem uma equipe de dezenas de pessoas para manter o centro espírita em pé. Mas eu vou lá falar para me exibir. Eu vou fazer comentários no grupo para mostrar que eu preciso de aplauso. É Judas. Essa é a lógica da rejeição da luz do Judas. Então não me venha na simplicidade de dizer que o Judas vendeu Jesus por 30 conto. 30 moedas de prata. Ali só foi o símbolo. Judas queria o poder. Ele queria liderar, ele queria estar à frente de Jesus. Jesus, porque era manso, porque era humilde, porque não estava disposto, né, a se lamear, a trair Deus. Como Judas estava, disse, não, deixa que eu cuide dessa parte aqui, eu cuido da política. E você, com esses dons espirituais, vai ser muito útil. Vai ser muito útil, porque, né? Eu pego o médium, né, e ele, cura, aplica um passe, convence fulano. E eu vou angariando o poder. Eu vou cuidando dos bastidores, eu vou cuidando da questão financeira, eu vou cuidando da questão política, eu trato com as autoridades, eu sei lidar com os ricos e poderosos. Jesus não sabe, porque Jesus trata os pobres melhor do que os ricos, não entende nada. Ele não entende nada. Chega às autoridades, ele continua fazendo o que está fazendo, ele não vai lá fazer reverência. Então ele não sabe puxar o saco do povo. Né? Então, temos que ter esse cuidado, porque assim, a lógica... O Judas vai... agora vamos à opinião de Judas. Vamos lá, opinião de Judas, para não ficar só eu falando aqui. Ok, vai estar na íntegra, tá certo, gente, para vocês verem esses textos. Eu estou só destacando, né? Espero que desperte a curiosidade de vocês olharem. Vou pegar um trecho da conversa do Humberto de Campos com Judas, né? Ele vai falar da expiação dele, né? Ele vai dizer que depois que ele cometeu o último erro, que foi o suicídio daquela encarnação, ele vai dizer o seguinte: o remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Então, não é ficar só, não, você tem um remorso. Mas o remorso tem que se transformar em ação. Eu sou só coitadinho, não resolve a vida de ninguém. Depois da minha morte trágica, palavras de Judas, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. Quer dizer, Judas volta ao mundo e vai, ainda no cristianismo primitivo, sofrer coisas horríveis, como um cristão sincero. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial. E aí nós já estamos falando do século XV, nós estamos falando de 1500 anos de dor e de testemunho, até que ele teve a última encarnação como Joana d'Arc, que é uma vida maravilhosa. Detalhe, Judas está profundamente ligado à codificação espírita, para quem não sabe. Judas trabalhou diretamente com Leon Denis. E mais, informação que ainda não apareceu de maneira evidente no movimento espírita, mas na nova fase agora eu acredito que vai aparecer.
Judas, Joana d'Arc é o espírito guia da mediunidade na Terra. De onde é que eu inventei isso? Allan Kardec. Allan Kardec, está na Revista Espírita. Então não é à toa que ele vem como um jovem médium, uma jovem médium. Porque os espíritos da nova geração vão ter mediunidade muito jovem. Então será uma jovem médium que irá guiá-los. Fiquem atentos. E aí, continua. Então, nessa última encarnação, ele também sofreu a traição. Ele foi, porque a Joana d'Arc libertou a França, depois foi traída pelos franceses que ela beneficiou, vendida para ser queimada na igreja. E aí ele diz o seguinte, vítima, né, dessa felonia, dessa venda e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Então, desde o século XV, Judas é um espírito totalmente redimido, ele não precisa mais reencarnar. Está resolvido tudo. Continua comentando Judas. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência. Então, como quem diz assim, pode continuar falando mal e tal, porque a minha consciência já me absolveu, né? Pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao divino mestre, continuou Judas com os seus prantos, infinita é a sua misericórdia, não só para comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo aos seus algozes, há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho. A grosso e a retalho é uma expressão que a gente diria hoje no varejo e no atacado. Está sendo vendido de todo jeito, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. É isso que eu estou dizendo. Nós, em maioria, continuamos vendendo o Cristo por todos os preços. Na hora que eu vou numa reunião mediúnica e eu estou ali, supostamente trabalhando em nome do Cristo, mas o que importa é a minha vaidade, é a lógica do Judas. É a lógica do, não, tudo bem, eu estou trabalhando aqui com Cristo, mas no final das contas, quem tem que aparecer sou eu. No final das contas, o que conta é a minha vaidade. Ok? Vamos agora para a lógica do Cristo, a lógica da luz, a lógica de quem é a luz porque nunca rejeitou a luz do Pai. Né? Nunca, que eu digo, depois que chegou nesse estágio. Eu não sei a história evolutiva do Cristo, tudo indica que deve ter errado bastante também, porque é filho de Deus como nós e teve que aprender. Mas assim, qual é a lógica da luz? Judas trai o amigo, faz coisas erradas para ele estar à frente, para ser agradado dos seus caprichos. O Cristo permite ser crucificado para ser coerente com a vontade de Deus. Dá para sentir a diferença? Jesus está à frente por vontade de Deus e não briga para ficar no poder. Judas é aprendiz que briga para tomar o lugar do mestre. Gente, vamos lá. Você está num grupo que você é o líder. Todo mundo lhe ama e lhe obedece, sabe do seu poder. Uma das pessoas traiu. Não seria muito fácil, Jesus simplesmente dizer assim, manda amarrá-lo. Amarra, vamos embora. Pronto. Ninguém vai me pegar. Não é muito fácil. Mas o Cristo, compreendendo que a vontade de Deus sempre se impõe, sempre impera, não causou briga. Aceitou. Se é a tua vontade, Pai, que assim seja. Né? Então a gente pode dizer que aceitar a luz é uma submissão ativa a Deus. Rejeitar a luz é uma imposição da vaidade. Então,
nesse jogo, no sentido de nesse diálogo, nessa troca, a gente tem que pensar nessa dinâmica interna, melhor dizendo, a gente tem que pensar onde nós estamos, onde eu estou me situando. Eu estou sendo mais Judas ou mais Jesus? Eu estou aprendendo com Cristo ou eu estou continuando Judas? Segundo esse espírito hoje superior e admirável, a maioria de nós está vendendo Cristo no atacado e no varejo. Estamos vendendo Cristo para grandes conquistas sociais, mas estamos vendendo Cristo para receber o aplauso de 2 ou 3 pessoas que estão nos ouvindo ou que estão participando no grupo. Eu me preocupo em sentir e viver o Evangelho ou eu me preocupo em ser elogiado por conta do Evangelho? Onde é que eu estou me colocando? Porque meu amigo e minha amiga, ao desencarnar, o filme aparece para todo mundo ver. Nós vamos nos ver agindo e vamos ver as energias que mostram as nossas intenções. E aí não tem defesa nem ataque. É isso. É isso. Não vai dizer que se eu estou falando e saindo energias grosseiras, ruins, falsas, que foi um erro de gravação da lei de Deus. Vai ficar estranho. Resultado. Judas se redimiu e talvez seja um exemplo essencial para ser refletido por nós. Para que a gente vá avaliando. Eu não vou ler a mensagem de Judas, né? Na verdade é uma mensagem que a maior parte é uma prece, né? Que o Caibá, graças a Deus, né? Agradecemos a Deus a esse trabalho do Caibá, resgata e publica no livro Vida e Ato dos Apóstolos, tá certo? Que eu penso que vale muito a pena a gente ler e meditar. Não vamos fingir ser Jesus, mas vamos estar atento para que não sejamos Judas, né? Eu acho que a mensagem é essa que fica para aí. Bem, não são reflexões fáceis, mas eu penso que são reflexões extremamente necessárias. O Cristo não quer o poder do mundo. O Cristo não quer aplausos falsos. O Cristo não quer a satisfação da nossa vaidade. Né? O Cristo quer a nossa abnegação. Porque a abnegação é justamente abrir mão. Você quer brigar por esse cargo? Fique com ele. Você quer brigar para aparecer? Não, apareça, eu não quero aparecer. Eu abro mão de aparecer. Eu evito situações em que eu aparecer será inútil. E eu apareço quando eu sou convocado em nome do Cristo, tendo a consciência clara que aquela palestra só tem um sentido: ajudar as pessoas a entenderem o Evangelho e a lei de Deus. Que se eu vou fazer um comentário, eu tenho que ter no coração que ele só tem um sentido. Se não for para ajudar a mim e as pessoas a aprender a seguir a lei de Deus, é um comentário de Judas, é um comentário de traidor do Cristo. Então, participar ativamente, mas com essa consciência. Estou traindo ou estou servindo ao Mestre? Um grande abraço, encerramos aqui, até o próximo encontro. Vamos para a nossa segunda parte. Que a paz do Cristo esteja em vossos corações, nesse instante tão sagrado, em que refletimos sobre os processos individuais que levam ao Cristo. Que o Mestre possa iluminar as nossas palavras, para que sejamos capazes de, refletindo sobre erros e acertos, de espíritos que louvamos e respeitamos em profundidade, possamos nós aprender a distinguir em nossos corações a luz das trevas,
a saber verdadeiramente o que é a obediência sábia e a atividade cristã, para que não sejamos nós os Judas da atualidade. Muito obrigada pela sua presença hoje. A nossa dúvida sobre o tema é como identificar se nós estamos agindo como Judas ou inspirados pelo Cristo. Todas as vezes, minha amiga, em que agimos buscando o destaque, buscando a vaidade, somos traidores do Evangelho, somos traidores da Boa Nova. Não há como criarmos grupos de exceção quando a lei de Deus nos manda amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Querer elevar-se vaidosamente significa querer crescer humilhando o outro. O ser humano encarnado ainda não quis refletir suficientemente sobre o crescimento que diminui o próximo. Se eu quero me destacar para colocar-me numa situação superior ao meu irmão, consequentemente, colocando-a numa posição inferior, eu estou ferindo de maneira mortal a lei de amor ao próximo. Quando se ama ao outro, não se quer ser superior a ele, minha amiga. O pai que ama o filho não quer colocar-se como um superior. Muitas vezes, até o contrário. Ele deseja para o ser que ama uma situação melhor que a sua. Portanto, querer tornar-se melhor é uma atitude de anti-amor. É uma atitude de negação da luz. É uma atitude de rejeição do Cristo. Observai, portanto, todas as vezes que utilizais de as artimanhas sociais para justificar a vossa sede de exibicionismo, porque estáis traindo o Cristo. Não interessa qual palco que buscais para que a vossa vaidade seja exaltada, estáis traindo o Cristo. Porém, se resolves utilizar os recintos sagrados dos templos cristãos para que a vossa vaidade cresça e seja aplaudida, lembrai das palavras do Mestre. Melhor seria que não tivestes nascido, porque serás amaldiçoado pela própria consciência, porque ela vos gritará inclemente, traidor do Mestre. Utilizaste as Sagradas Escrituras e os templos cristãos para apagar a luz que o Cristo envia para o teu coração e para atrapalhar a teus irmãos frágeis. Irmãos e irmãs, não queirais o destino de Judas, porque talvez vocês não façam a menor ideia do que esse nobre espírito enfrentou em séculos e séculos de dores amargas para redimir-se. Por quê? Por conta de aplausos tolos e infantis. Por quê? Por conta de elogios ingênuos. Vocês traem o Cristo. Indagai isso. O Cristo está comigo quando me torno uma verdadeira vedete nos púlpitos espíritas? Quando a minha vaidade gera exigências para que eu colabore com a minha faculdade mediúnica? Quando exijo uma compreensão extrema que eu não dou para os meus irmãos? Quando me julgo o mais importante
certamente aprendei isso. Todas as vezes que você se julga o mais importante, não tenhais dúvidas. Sois o mais tolo e o mais infeliz, porque a vida te cobrará em dores amargas esse prazer doentio da vaidade tola. Irmãos, sabereis com muita facilidade se sois verdadeiros adeptos do Cristo, porque aos verdadeiros adeptos o Cristo aponta o caminho da abnegação, da incompreensão e da acusação. Se sois excessivamente tolos ao ponto de conquistar aplausos mentirosos ou ingênuos, elogios excessivos, os melhores lugares do mundo, tenhais a certeza, não estais com Cristo, embora o Cristo deseje ardentemente estar contigo. Embora o Cristo deseje comer contigo a ceia pascual, tu estarás, ao invés de sentir a doce suavidade do seu amor, traindo como fez Judas. Irmãos, é hora do verdadeiro cristianismo, e aquele que não estiver trabalhando com abnegação e renúncia não merecerá o título de cristão por parte do mais alto. Mas a vós digo, irmãos, todas as vezes que renunciais à vaidade, todas as vezes que a calúnia ferir o teu coração amigo, todas as vezes que o sacrifício silencioso te foi exigido, alegrai-vos, o Cristo está convosco. Paz do irmão e amigo Caibar Schutel. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.